Oi, hoje eu vou falar sobre intertextualidade. A intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência em relação que um estabelece sobre o outro, tipo uma conversa entre os textos. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência explícita ou implícita aos elementos existentes em outro texto, seja nível de conteúdo, forma ou de ambos forma e conteúdo. A relação entre os textos pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentam diversas linguagens, visual, auditiva e escrita, sendo expressa nas artes de literatura, pintura, escultura, música, dança e cinema, e propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, entre outros. A intertextualidade explícita ela é clara e fácil de ser identificada pelo leitor e estabelece uma relação direta com o texto original. São encontrados facilmente elementos dos textos fonte, não é necessário esforço ou dedução do leitor e não existe conhecimento prévio do conteúdo. A intertextualidade implícita ela é difícil de ser identificada pelo leitor, estabelece uma relação indireta com o texto base, não é fácil encontrar elementos do texto fonte e é necessário dedução, análise e atenção do leitor. E exige um conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Agora eu falo sobre os tipos de intertextualidade. A paródia, que é uma perversão do texto anterior, que aparece geralmente em forma de crítica irônica de caráter humorístico, e esse recurso é muito utilizado pelos programas humorísticos, que é o exemplo do trecho da paródia da música Na Maior Pra Quê, do MC Kekel, que é feito pelo Whindersson Nunes. A paráfrase e recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto, com a utilização de outras palavras, o vocábulo paráfrase significa a repetição de uma sentença. Um exemplo que é o Carlos Drummond de Andrade parafraseando com Gonçalves Dias. A epígrafe é um recurso bastante utilizado em obras, textos científicos, desde artigos, resenhas, monografias, uma vez que consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo, que tem alguma relação com o que será discutido no texto. A citação, que é um acréscimo de parte de outras obras numa produção textual de forma que dialoga com ele, geralmente vem expressa entre aspas e itálico, já que se trata da enunciação de outro autor. Esse recurso é importante, haja visto que sua apresentação, sem relacionar a fonte utilizada, é considerado plágio. Um exemplo é: hoje em dia as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. A alusão é quando o texto faz referência a uma determinada obra, personagem ou situação que já foram retratadas em outros textos. Um exemplo este é um presente grego. A tradução, que é um dos mais conhecidos, mas que muitos não sabem que é um tipo de intertextualidade encontrado muito em dublagens e tradução de livros. As outras formas de intertextualidade são o pastiche, o sample, a tradução e a bricolagem. Agora eu vou falar alguns exemplos de intertextualidade. A intertextualidade na leitura é um fenômeno recorrente nas produções literárias. O poema de Casimiro de Abreu, Meus 8 Anos, escrito no século XIX, é um dos textos que gerou inúmeros exemplos de intertextualidade, como é o caso da paródia de Oswald de Andrade, que é: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Esse é o texto original. A paródia é: ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira sem nenhum laranjais. E um outro exemplo é o poema de Gonçalves Dias,
intitulado Canção do Exílio, o que já rendeu inúmeras versões. Dessa forma, segue um dos exemplos de paródia, o poema de Oswald de Andrade, e de paráfrase com o poema de Carlos Drummond de Andrade. O texto original é Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E a paródia é Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. E a paráfrase é Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio, eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. A intertextualidade na música, que é um exemplo, a música Monte Castelo da banda Legião Urbana cita os versículos bíblicos 1 e 4, encontrados no livro de Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E o amor é sofredor e é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece. Além disso, nessa mesma canção, ele cita os versos do escrito português do Vaz de Camões, encontrado na obra Sonetos.